O Senado é soberano, o plenário do Senado é soberano. O plenário falou, agradeço os votos que recebi, faz parte do processo democrático, saber ganhar, saber perder. Eu acho que hoje nós estamos diante de um processo que tem um grande significado. Não é simples para alguém com a minha trajetória passar por uma reprovação. Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Eu aprendi na minha vida que a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Eu cumpri o meu propósito. E as pessoas precisam entender que, às vezes, as respostas que nós nos confrontamos não são aquelas que nós gostaríamos, mas são as respostas que são dadas e nós temos que aceitar o resultado. Lutei o bom combate. Tenho certeza que lutei o bom combate, como todo cristão. E preciso aceitar o plano de Deus na minha vida. E sei que a minha história, ela não acaba aqui. Eu tenho 46 anos, tenho história, tenho currículo, tenho uma vida limpa. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem. Toda a sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Agora eu quero dizer para vocês com o coração leve, com a franqueza da minha alma, sou grato a Deus por ter passado por este processo. E eu sou grato pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. O presidente Lula me deu uma grande honra de ter participado deste processo. E a ele eu agradeço essa oportunidade. Eu não encaro isso aqui como um fim. Isso aqui é uma etapa do processo da minha vida. A história, ela não acaba aqui. Ela será dada a sequência. E acredito de coração que cada um de nós, com a sua consciência, vai fazer a sua pergunta e vai ter a sua resposta diante de Deus. Eu estou tranquilo, estou em paz, estou leve e quero dizer que, de coração, agradeço a vocês da imprensa que ficaram até aqui aguardando essa resposta. Acho que agora é bola para frente, vamos seguir nossa vida e temos muito ainda a servir. Sou um servidor público de carreira, concursado, não preciso de um cargo público para me sustentar, para ter qualquer tipo de benefício pessoal. Eu construí a minha vida pelo estudo, pelo mérito com a minha família. Agradeço a presença da minha família e agradeço aos meus irmãos que oraram por mim. De coração, eu aceito esse propósito e creio que muitas coisas boas ainda vão acontecer na minha vida. Muito obrigado de coração por tudo que foi dado aqui a mim hoje. Messias, e cercado de ministros do presidente Lula, a gente vê o ministro Zé Múcio, das Forças Armadas, o Paulo Teixeira, também José Guimarães, e nesse momento eles estão deixando o local dessa entrevista. Foi um pronunciamento breve de Jorge Messias, rejeitado hoje pelo Senado, e a gente continua com a nossa repercussão. O André Anelli está aqui, inclusive, para trazer a palavra de mais um parlamentar da oposição. Daqui a pouquinho a gente faz o contato com ele. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, também o Cristiano Vilela, aguardando a volta do André Anelli aqui com a gente. Bom, Denise, você ainda não falou sobre essa derrota para o governo, e são inúmeros os fatores, e também pensar no futuro, né? Porque o que isso pode significar para a política, para o governo do presidente Lula? Será que um novo nome vai ser indicado? Será que o Congresso Nacional pode enrolar até o término desse mandato? São inúmeras as questões. Boa noite. Boa noite a todos, Vilela, boa noite a Dora também, que já participou. Tiago, eu acho que a gente tem que avaliar desde o início, né? Houve já um erro, talvez, na indicação por parte do presidente Lula, que não avaliou o quanto que ele estaria contrariando o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que queria Rodrigo Pacheco indicado para o Supremo Tribunal Federal. Já começou nesse momento, depois houve demora para o governo enviar a mensagem ao Senado.
talvez tentando alguma articulação para assegurar a vitória, para a aceitação do nome dele. Tivemos nessa reunião, que depois teve uma reunião nesta semana, que teve uma repercussão muito ruim pelo vazamento de que Alcolumbre teria chegado à reunião sem saber que Messias estaria lá, então uma forma também de se tentar induzir. Então houve todo um erro de processo que demonstra erro de articulação que pode ter desdobramentos mais sérios em outras votações. Tem a dosimetria agora, tem aquelas pautas que ainda são relevantes pelo governo. Como é que ele vai conseguir encaminhar, por exemplo, a redução da jornada 6x1 nesse ambiente contrário político? Porque não foi apenas a oposição raiz que ficou contra o governo, o Centrão também foi. Então a gente vê que o governo está sem capacidade de articulação. Mais do que a própria posição de Messias, é a posição do governo, a forma como ele encaminhou tudo isso que levou a essa derrota histórica. Então, que ele repense, não apenas em vingança contra o Alcolumbre, demissão daqueles que foram apoiados por ele, os problemas relacionados ao Amapá, mas um reposicionamento político. As eleições estão chegando e as pesquisas estão muito desfavoráveis ao governo. Bom, Vilela, Jorge Messias, restou falar o que ele falou aqui, né? Agora, é uma derrota para ele como alguém ligado ao direito, ou ele mesmo falou, sou jovem ainda, tenho muito. Ele acabou caindo no sistema desse momento, né? Exatamente, Tiago. Ele foi talvez a maior vítima das falhas praticadas, especialmente pelo governo federal. O fato é que foi uma série de erros ajustados pelo governo, de desajustes causados pelo governo durante todo esse processo, que fizeram o Messias se tornar uma presa pensada por parte da oposição e por parte daqueles setores próximos ao governo que se mostravam descontentes. Conversando mais cedo com um parlamentar de oposição, um dos líderes da oposição, ele colocava realmente o comportamento de Alcolumbre, que se fechou no dia de hoje, não queria receber ninguém, claramente demonstrava ali um descontentamento com tudo que vinha acontecendo e que era o prenúncio dessa decisão. E que, nesse sentido, é importante a gente destacar que vamos ter já no dia de amanhã um outro projeto que é valioso do ponto de vista político do governo, que é a questão da dosimetria. E há uma expectativa de que seja barba e cabelo, de que o governo também sofra mais uma derrota, demonstrando o completo desajuste político que o governo tem hoje no Congresso Nacional. Trazer a Dora Kramer aqui para essa nossa discussão, já os nossos repórteres em Brasília. Ô Dora, eu queria te perguntar o seguinte, a porcentagem de culpa, entre aspas, nessa derrota do governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem quantos % nisso? Menino, eu acho que ele tem aí, eu não consigo fazer essa conta, né? Mas a participação dele é significativa. Você lembra? Primeiro, queria só pontuar uma coisa. Esse Jorge Messias teve uma reação interessante, um bom perdedor, foi um bom perdedor. Achei, para a gente não ficar só falando mal do Jorge Messias, ele reagiu muito bem. Agora, o Davi Alcolumbre, eu acho que teve uma grande participação, a gente vê até pela pressa, agora deu para entender, olhando para trás em retrospectiva, a pressa com que ele colocou em votação, fez as outras votações, indicações para a Defensoria Pública, para o CNJ, colocou correndo, ali dava a impressão que ele era o contrário, que ele estava agindo favoravelmente ao Jorge Messias para garantir o quórum, mas na verdade não, ele queria garantir o quórum para a derrota.